Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 2.1, Conteúdo, Fusos Horários. Fusos horários brasileiros e o horário de verão. Habilidades. Analisar como funciona o fuso horário mundial e os fusos horários do Brasil. Identificar a importância do horário de verão para a sociedade brasileira. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui mais uma noite reunidos, continuando as nossas aulas de geografia. Já iniciamos ontem a unidade 1, estamos continuando os nossos estudos sobre localização aí no espaço em que vivemos. Então, vamos relembrar, iniciar nossa aula relembrando o que nós estudamos, na aula de ontem. Então, olha só, gente. Nós verificamos também aí sobre as coordenadas geográficas. Vocês estudaram juntamente com o professor Jefferson que as coordenadas geográficas vão ser essa rede de linhas imaginárias que irão permitir localizar cada ponto da superfície terrestre. Esses pontos, eles são imaginários, Porém, existem aí no GPS. Se vocês pegarem o celular de vocês, que pode ter um GPS, pode dar a localização através das coordenadas geográficas, que são essas linhas imaginárias que estarão divididas em latitude e longitude. Em relação à coordenada geográfica latitude, vai ser essa distância que vai ser medida em graus, lembrando que esse grau não é de temperatura, é de distância, que vai de 0 grau ali na linha do Equador, Quando vocês verificarem que está relacionado a uma latitude que for 0 grau, é a linha do Equador, que pode chegar até 90 graus, gente, ou 90 graus norte ou 90 graus sul, tá? Entre qualquer ponto da Terra em relação aí à linha do Equador. A linha do Equador vai ser a principal latitude, tendo seu marco 0 grau, podendo chegar até 90 graus no Polo Norte ou 90 graus no Polo Sul. Não, um lugar e não pode estar no mesmo hemisfério duas vezes, tá? Ou está no norte ou está no sul, mas 0 grau, professora, vai estar aí no meio, ok? Então, próximo à linha do Equador, já que a linha do Equador é 0 grau, então significa o quê? Que vai ter uma baixa latitude. Porém, quanto mais vai se distanciando da linha do Equador, o que ocorre? Vai aumentando, esse grau, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 60 graus, 65 graus, 70, 79, 80, 83, até chegar a 90. Também não pode passar de 90, tá certo? Que aí vai ter altas latitudes. Não confundam latitudes com altitudes, tá? Latitudes vai estar ligado às coordenadas geográficas. Além disso, outra coordenada geográfica vai ser a longitude, tá? A longitude, gente, já vai ser a distância medida em graus também, tá? Lembrando que não é temperatura, é distância, que pode ser medido iniciando de 0 grau, porém a longitude vai até 180 graus, gente. Ou 180 graus leste, parte oriental, ou 180 graus oeste, que pode ser a parte ocidental, entre qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Longitude, gente, vai ser o marco 0 meridiano de Greenwich, tá? Então, o oeste do Greenwich, a hora ela vai ser atrasada, no caso é a nossa situação aí em relação ao Brasil, e a leste de Greenwich nós teremos a hora adiantada, tá certo? Isso foi para a gente relembrar o que vocês estudaram, sobre as coordenadas geográficas nos nossos estudos de geografia. E agora nós iremos para o nosso desafio do dia. Olha só, eu quero que vocês observem este mapa, gente. Esse mapa aí é de fuso horário. Ao olhar o mapa, você saberia dizer quantos fusos existem no planeta Terra? Quantos fusos existem aqui no Brasil? E quantos fusos existem no nosso estado do Amazonas? Eis o questionamento para vocês que eu vou querer saber no momento da nossa interatividade final. Verifiquem aí para a gente iniciar a nossa aula.
Então, gente, após a gente verificar, né, este mapa que mostra para vocês ali várias linhas imaginárias que vai estar relacionado aos fusos horários, nossos estudos de hoje vai estar relacionado com o movimento do planeta Terra que vai realizar, né? E vocês poderão observar aqui através, né, do movimento de rotação. Lógico que o planeta Terra ele não fica parado somente como a gente está observando, ele vai girar ao redor do Sol, porém isso leva um ano para acontecer, enquanto o movimento de rotação ele vai durar o quê? Um dia, aproximadamente aí 24 horas, né, que forma pra gente um dia. Então, olha só, a gente vai observar, né, que o planeta ele está girando, né, e o planeta ele gira de oeste para leste nesse movimento de rotação. Lembrando que o planeta ele não para, né? Então a gente verifica que um dia, né, ele vai ter 24 horas. Então isso vai mostrar pra gente que nós teremos 24 fusos horários, que são a quantidade de horas que nós temos durante o dia, que vai girando, né, de oeste para leste. Por isso que a gente observa, né, nessa linha aqui, que a gente vai verificar que nessa parte que está do meu lado, né, vai ser o que? À noite, né, porque o sol ele não está batendo, enquanto essa outra área já existe o sol, e a gente verifica que com o sol refletindo vai ser o que? O dia, né, e vai existir aqui essa linha que, como está reta, provavelmente vai estar ocorrendo o quê? O equinócio, né? E no equinócio a gente observa que são as estações aí do ano, primavera e outono, tá? Então a gente vai verificar que o planeta ele não para. Então as horas também não vão parar, né? Que a gente observa isso, mas as horas elas vão ser diferentes em determinados lugares do planeta, assim como também os dias, que é o que nós iremos verificar agora, né? E o que vai ser aí o fuso horário? O que a gente observa com isso? Então, gente, os fusos horários, né, a gente vai estudar e verificar que eles vão também ser chamados aí de zonas horárias, ok? Então, verificando, né, que o planeta ele gira, faz esse movimento de rotação no seu próprio eixo durante um dia, né, vai acabar fazendo com que surja o fuso horário, tá? Que também pode ser chamado de zonas horárias. Então, são aí cada um dos 24 fusos que a gente observa, né? Então, como os fusos horários vai ser um desses 24 fusos que vão ser traçados por linhas imaginárias, lembrando que são linhas imaginárias, tá? De um polo ao outro. E isso vai ser padronizado aí, acabou sendo padronizado o cálculo de tempo em todo o planeta Terra. Porque com esses estudos que foram feitos, né, com a dimensão do nosso planeta Terra e verificando aí a velocidade em relação à rotação, foi feito um cálculo para padronizar o tempo, né, aqui no nosso planeta, e foi assim que acabou surgindo esses fusos horários, onde foi traçado 24 fusos horários com essas linhas imaginárias de um polo ao outro, né? Pega ali do polo norte até o polo sul ou vice-versa, tá? Então, o meridiano de Greenwich foi muito importante aí para a demarcação do fuso horário, ok? A gente também vai verificar, gente, que os fusos horários, eles terão aí diferentes, né, tipos. Teremos aí o limite teórico e o limite prático. O teórico é o que normalmente a gente estuda, o que a gente verifica nos livros, que vai ter aí normalmente a sua linha bem retinha, né? Então a gente vai verificar que um limite teórico que vem através dos fusos horários, a gente observa essas linhas imaginárias, né? Então a gente vai verificar, né, que aqui nós temos 0 grau, tá? De 0 grau para este lado será o que? O leste, né? E já de 0 grau, lembrando ali do
meridiano de Greenwich, né? Para este outro lado, nós teremos o oeste, tá? E foi feito um cálculo, né, para delimitar tudo isso. Então, vai existir aqui essas linhas imaginárias, e com essas linhas imaginárias a gente observa o quê? O limite teórico, tá? E que foi calculado, gente, aqui a gente observa 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75, 90, 105, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 165 graus, e chegou até quanto? Até 180 graus leste, tá? Lembrando que só é até 180 graus o que? A longitude, que vocês já estudaram, ok? Agora, no oeste vai ser a mesma situação, tá? 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75, 90, 105, 120, 135 graus, 150 graus, 165 graus, e também chegou até quanto? 180 graus oeste, né? Através aí do meridiano de Greenwich. Então, a gente observa que, através desses graus, será dado para a gente, através do limite teórico, nós iremos verificar que teremos também o quê? Os horários, os diferentes horários do planeta Terra. Para o leste, o horário, gente, ele vai ser positivo. Já para o oeste, será negativo. O Brasil, por estar no oeste, vai ter ali um horário, né, atrasado, tá? Enquanto do lado leste, nós teremos os horários avançados, tá? Agora, o limite que marca tudo isso vai ser o quê? O meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente observa aqui o meridiano de Greenwich, que vai dividir, né? E é dado de 15 em 15 graus, né? Então, nós temos aqui, começa na 0 hora, que é a UTC, tá? E a gente verifica que esse horário é o horário, por exemplo, aqui, né? Se a gente for verificar de 0 hora e for chegar até o Brasil, né? Já passou -1, -2, -3 e -4 horas. No horário de Brasília vai ser -3, já para nós aqui do Amazonas, -4. E existem alguns municípios do nosso estado que já vai ser -5, tá? Então a gente observa, né, que também vai ter Fernando de Noronha, né, algumas outras ilhas que já vai ter -2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, em relação ao UTC, tá? Enquanto existem países do lado leste que vai ser o quê? Por exemplo, a gente vai verificar aí que são 7 horas e 10 minutos, né? 7 horas e 14 minutos. Então, a gente vai verificar aqui em Manaus, 19 horas e 14 minutos. Em Brasília, vai ser que horas? Vai ser já 20 horas, vai ter 1 hora a mais. Enquanto alguns municípios, né, que já está próximo ali de fronteiras com outros países, ainda vai ser 6 horas e 15 minutos, 18 horas e 15 minutos. Enquanto outros países, né, gente, já vai ser aí provavelmente de madrugada, alguns já amanhecendo, alguns já são dia. Então, a gente observa tudo isso que vai ser dado através de fusos horários, tá? Mas como foi que acabou surgindo esses fusos horários, gente? Que vai vir através da Conferência Internacional do Meridiano, tá? Então, a gente verifica que o meridiano de Greenwich, na época, era um importante observatório, né, para estudar aí o planeta, estudar também aí a área celeste, né, o céu. Então, a gente observa que o meridiano de Greenwich, na época, era muito importante. Então, pegaram o marco zero, né, com o meridiano de Greenwich, e a Conferência Internacional do Meridiano acabou ajudando, né, a ter esse surgimento dos fusos horários. Essa conferência, gente, ela ocorreu em Washington, né, nos Estados Unidos, no ano de 1899,
1884, onde tinha-se 25 países reunidos, que na época eram os países principais, né? E a linha de referência que eles acabaram decidindo, né, ter aí foi o meridiano de Greenwich. E a partir disso vai surgir o Sistema Internacional de Marcação do Tempo, que vai ser aí o surgimento do fuso horário, tá? Então, olha só, com o Sistema Internacional de Marcação do Tempo, a gente observa que o planeta ele vai estar dividido em 360 horas. Mas, professora, o professor Jefferson e a senhora falaram que é 180 graus, né, para cada hemisfério. Mas se você somar 180 graus do leste mais 180 graus do oeste, vai dar o quê? 360 graus. É o que o planeta Terra ele tem em relação aí à sua circunferência. Agora, quantas horas, gente, a gente tem durante o dia? Nós temos 24 horas, que é o que? A rotação, tá? Então, o dia ele dura 24 horas. Se nós pegarmos, né, 360 graus, dividir por 24 horas, o que a gente observa aqui, né? Que vamos, né, verificar que vai surgir uma divisão, tá? E essa divisão a gente observa que vai dar pra gente 15, que é o quê? 15 graus dos 360, tá? Então, o que ele acabou verificando? Que a cada 24, que a cada fuso horário, né, a gente teria aí uma hora, tá? Então, por isso que o fuso, ele foi dado aí de 15 em 15 graus, tá? Então, a gente vai observar aí toda essa divisão até chegar a 180 graus. Esse é o lado positivo porque é o leste, né? Mas também teremos depois para o oeste, né, a parte negativa, que vai ser a mesma situação, mas vai ser menos 15 graus, menos 30 graus, aí vai chegando até menos 180 graus. Mas lembrando que esse grau vai ser de distância do planeta. O planeta, gente, ele é medido através de graus, minutos e segundos, tá? E isso foi, né, fazendo com que o planeta, né, ele tivesse essa divisão através do Sistema Internacional de Marcação do Tempo, porque antigamente os países, eles colocavam seus horários, não era ordenado. Porém, eles verificaram que existia essa necessidade de ajeitar esses horários. Então, por isso que surgiu essa conferência, que vai colocar para a gente, né, o principal marco aqui com o meridiano de Greenwich, tá, que é o GMT ou o TC, que é a mesma situação, tá, sendo que o leste positivo e o oeste negativo. Vocês não podem esquecer disso, tá? Lembrando também que vai ser sempre de 15 em 15 graus, tá? 15 graus, aí você soma 15 mais 15, 30 graus, que vai ser o segundo fuso, né? 30 mais 15, 45 graus, tá? 45 mais 15, 60 graus e assim sucessivamente até chegar a 180 graus, como eu já falei para vocês, do lado leste. E a mesma situação para o oeste, porém não podem esquecer do menos 15 graus, né? Vindo para cá para o oeste, cada vez mais 30 graus e vindo mais a oeste até chegar a 180 graus, tá? Oeste, no caso. Então, a gente observa aí que isso vai dar pra gente, né, a parte que a gente observa vai ser o limite teórico que a gente observa normalmente, mas também o planeta, ele vai ter o limite prático, né? E como é que a gente observa este limite prático? Então, nós teremos os limites teóricos e os limites
práticos, tá? O teórico a gente acabou de verificar, é o que normalmente a gente observa nos livros, que vai ter aquela linha certinha, tá? Mas a gente vai verificar que os limites práticos, eles não coincidem, né? Para aí não influenciar países que têm mais de um fuso horário, tá? E provavelmente o país ele pode ter grande influência econômica mundial. Exemplos. Existem países, como por exemplo a Rússia, né, que é o maior país em extensão territorial do planeta, né, que vai apresentar aí 11 fusos horários. Então, a Rússia, gente, ela é muito extensa de leste a oeste, de oeste a leste, tá? Então, a gente observa que a extensão da Rússia, ela é enorme. Então, na Rússia, vai ter vários fusos horários, né? 11 fusos horários. O Brasil, por exemplo, que daqui a pouquinho a gente vai verificar, também ele é bastante extenso de leste para oeste. O Brasil, ele apresenta 4 fusos horários, tá? Mas também existem países, né, que poderia ter vários fusos horários, porém não vai pegar essa relação aí, né, de ter vários fusos horários. Existem países que têm muita potência mundial, como a China, né, um exemplo de um país que adotou somente um fuso horário, sendo que a China ela é também bastante extensa de leste para oeste, de oeste para leste. Por que eu estou falando só leste para oeste, de oeste para leste? Porque é o que marca a parte da longitude, né, o que verifica os fusos horários, tá? Então, olha só, ainda sobre os limites teóricos e práticos, então a gente verifica que os limites práticos já vão ser aí esses limites que a gente observa que não vai ter aí a linha certinha, né? Então, dependendo do país, ele acaba verificando o que ele vai fazer com o fuso horário dele. O exemplo da China, que a gente observa que é um país que, se tivesse, né, de acordo com seu limite teórico, teria 4 fusos horários, tá? Porém, a China resolveu adquirir somente 1 hora, né? Resolveu adquirir somente um fuso horário, que é aí que vem o quê? O limite prático, o que realmente tem em prática, tá? Então, a gente observa aí essa diferença entre os limites teóricos e práticos. O teórico é o que a gente observa aí que está nos livros com a linha certinha, retinha, enquanto os práticos já vai estar meio aí dividido em relação à fronteira aí, ao tamanho do país. A China, ela resolveu ter somente um fuso horário, enquanto o teórico teria que ter aí 4 horas, mas adotou somente um fuso horário com 1 hora para todo mundo, sendo que existem áreas, né, da China que já é dia, porém, outros que ainda está amanhecendo. Então, as pessoas elas têm que se adaptar a isso, né? Porém, por que a China ela vai fazer isso? Principalmente por fator econômico, né? Para estar integrado ali junto aos países que já amanheceram, que já tem a economia aí toda girando para não parar em nenhum lugar aí do país. Então, a China decidiu, né, fazer somente um fuso horário, enquanto poderia ter 4 fusos horários, tá? Ainda sobre fusos horários, gente, a gente vai verificar também que existe a linha internacional da mudança de data. Vai ser uma linha imaginária também que a gente observa, né? E essa linha imaginária, ela vai estar no Oceano Pacífico, que é essa linha que vocês estão observando que está em verde, tá? Nós temos aqui, né, a parte, no caso, em relação a essa linha, a gente tem que sempre verificar o que a gente está observando. Nós estamos observando a linha internacional de mudança de data, tá? Então, a gente observa que nessa linha, que em grande parte está no Oceano Pacífico, né, a gente observa que do lado oeste desta linha, né, vai ser o quê? Aqui a parte a gente observa que vai ser a parte da Austrália em relação à linha, mas vai estar no hemisfério que leste,
tá? Então, tudo aí a gente tem que observar com muita atenção, né, quando a gente verifica em relação à linha internacional de data. Enquanto nessa região ainda vai ser domingo, né? Então, tem menos um dia, porque está no oeste, né? A gente observa aqui que vai estar no oeste, e já o outro já vai ser segunda-feira, que avança um dia. No caso, são essas áreas em que amanhece primeiro, tem o 1º de janeiro, né? Primeiramente, né? Então, a gente verifica que essa região vai ser a principal área em que vai ter o 1º dia, né, de janeiro, por exemplo, que vai estar no hemisfério leste. Tá? Então, a linha imaginária, gente, a gente observa que vai estar nessa região aqui com as primeiras horas do dia, né? Então, a gente observa que essas cidades desses países, né, vão ter as primeiras horas, tá? Enquanto o oeste, por exemplo, nessa região aqui dos Estados Unidos e Canadá, provavelmente ainda seja dia. Que horas são agora? Já deve ser 19 horas e 28 minutos, né? Então, a gente observa aí com esses 19 horas e 28 minutos, nessas cidades aí dos Estados Unidos e Canadá, provavelmente ainda seja, né, às 17, 16 horas, tá? Ainda tá dia, o sol ainda está pegando nessa região por causa do movimento de rotação, ok? Não esqueça que existe um movimento de rotação que vai fazer com que ocorra tudo isso, né? Lembrando aí que vai existir esse giro, como eu falei para vocês, de oeste para leste. Olha só, né? Essa região aí que acabou de passar vai ser a região que a gente acabou de verificar sobre a linha internacional de data, tá? Mas aqui no Brasil, professora, como é que a gente observa os fusos horários brasileiros, né? Que a gente vai verificar agora. Os fusos horários do Brasil, gente, a gente verifica que o nosso país ele é muito extenso, né? De leste para oeste. E o Brasil, ele acabou sendo dividido em 4 fusos horários, tá? Então, no Brasil, gente, oficialmente nós temos 4 fusos horários, tá? E o horário oficial vai estar de acordo com a capital do nosso país, que vai ser Brasília, tá? Então, Brasília vai ter o horário oficial. Tudo que normalmente a gente verifica, né? A gente tem que verificar aí o horário oficial de Brasília, né? E aqui no Amazonas a gente observa, né, que olhando este mapa, né, vamos ter algumas cidades que vão estar aí no último fuso horário brasileiro, no caso, no 4º fuso horário brasileiro, né, como Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Esses municípios estão com o 4º fuso horário. Mas, professora, existem municípios, né, que não estão de acordo com este 4º fuso horário e acabam adquirindo o mesmo horário da capital. É possível, sim, se decidirem fazer isso, né, então aí a gente não pode fazer nada, né, não é uma lei que acaba tendo aí com que obrigue essas áreas terem o fuso horário que é colocado, são estudos que são feitos. Nós iremos observar o mapa melhor agora, né, que mostra pra gente esses 4 fusos horários. O primeiro fuso horário brasileiro, lembrando que já tem bem mais, né, aqui para essa área. Vamos supor que aqui continua, aqui tem o meridiano de Greenwich, né, com 0 grau, onde tudo inicia. Mas no Brasil vai iniciar com as ilhas que estão no Oceano Atlântico, onde teremos o primeiro fuso horário brasileiro, tá? Seguindo do segundo fuso horário, que vai ter a maior parte aí dos estados brasileiros, estados da região sul, né? Vão estar aí de acordo com o horário oficial de Brasília, né? Os estados
do Sudeste também, do Nordeste, vão estar de acordo com o horário de Brasília. No Norte nós temos o Tocantins, o Pará e o Amapá no segundo fuso horário, né? No Centro-Oeste temos Goiás, tá? Que vai estar também no segundo fuso horário. O terceiro fuso horário, né, já vai estar mais aqui para o Oeste. Temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima. Se eu perguntar a vocês que horas é agora, né, em Mato Grosso do Sul, vai ser o mesmo fuso horário aqui, no caso da capital do Amazonas, né? Agora, também existe o quarto fuso horário. Até então, alguns anos atrás, o Acre ele estava junto com o terceiro fuso horário aqui do Amazonas, de Rondônia, de Mato Grosso do Sul, de Roraima, tá? Além desses municípios do Amazonas. Porém, decidiram voltar e ser o quarto fuso horário. Foi feito um plebiscito para a população decidir e escolheram que queriam aí o quarto fuso horário, então retornou até 4 fusos horários. Então, até então, gente, nós temos 4 fusos horários. Pode ser daqui a alguns anos eles decidam fazer parte do terceiro fuso horário novamente, né? E aí é decidido pela população, ok? Então, atualmente no Brasil nós temos 4 fusos horários. O primeiro vai ser das ilhas aí, verificado por Fernando de Noronha, né? No segundo fuso horário nós temos a capital do Brasil, Brasília, que vai ser o horário oficial do nosso país. O terceiro fuso horário vai ser formado por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, o nosso estado do Amazonas, mas não todo ele, tem uma partezinha ali de municípios que vão fazer parte do quarto fuso horário, e Roraima, tá? Além do quarto, né, a gente verifica que o estado do Acre e esses municípios do nosso estado do Amazonas vão ter o quarto fuso horário. Mas, além de estudarmos sobre os fusos horários, verificamos em relação mundial, né? Também verificamos o Brasil, mas também vamos verificar do Amazonas, que vai ter esses 2 fusos horários, né? Mas o que prevalece vai ser aí o terceiro fuso horário, mas existem municípios que vai ter esse quarto fuso horário. E, além disso, viremos estudar sobre o horário de verão, né? O horário de verão, gente, a gente vai verificar que ele acabou surgindo, né, no Brasil e foi adotado em 1931, tá? Mas existia um período ali que ele parou de ser utilizado, tá? E permanentemente ele voltou, né, ao nosso país somente em 1985. O horário de verão aqui no nosso país, gente, tem o seu início em aproximadamente no terceiro domingo de outubro, com término no terceiro domingo de fevereiro. E tinha-se como motivo principal, né, para se aderir ao horário de verão, não em todos os estados, somente em alguns. O principal motivo, né, de se ter aí o horário de verão seria o de economizar energia, tá? Então, a gente observa, né, até com o nosso novo presidente aí do nosso país, que já não vão querer mais adotar o horário de verão para estes estados aqui que a gente já vai verificar, tá? E o que era o horário de verão? É quando, né, se adiantava em 1 hora, né, os relógios para esses estados aqui, principalmente do sul, do sudeste, tá? Então a gente observa que o fuso horário, né, a gente observa que vai ter os 4 fusos horários. O horário de verão acabava surgindo lá para o final do ano, né, e finalizava em fevereiro do ano seguinte, né, e adiantando esse horário, né, para esses estados aqui na região, onde tem a maior quantidade de concentração populacional do nosso país, né, parte do Sudeste, Sul, o Centro-Oeste. Então a gente observa aqui era para economizar energia. Por quê, professora? Lembrando, horário de verão, estação do verão. E normalmente no verão, o dia ele é bem maior. Então, por isso que se adotava, né, o horário de verão para ter em maior quantidade o dia. Porém, o atual presidente acabou decidindo, né, verificando através dos estudos que eles fizeram, que
o horário de verão, ele é ineficaz, né? Então, por enquanto, a gente vai ter que esperar até final do ano realmente se vão utilizar ou não o horário de verão para esses estados, como o Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás, o Distrito Federal, no caso, que é a nossa capital, né? Aqui também em Minas Gerais, a gente verifica também aqui no Espírito Santo, Rio, São Paulo, né? O Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, isso a gente só vai saber daqui, lá no final do ano, se realmente vai continuar ou não, tendo horário de verão, provavelmente não, vai manter aí os mesmos horários que sempre tivemos. Por quê? Esses estados, gente, eles acabam aumentando em 1 hora. Vamos supor que estejamos no período do horário de verão. Aqui já é 7h35, né? 19h35. Normalmente, nesses estados, né, seria o quê? 20h35. Porém, com o horário de verão, como aumenta 1 hora, né? O que a gente observa? Que já seria nesses outros estados, né? Que se tivesse no horário de verão, já seria 21h35. Já seria 2 horas a mais, tá certo? Mas somente nesses estados aqui, tá? Pra gente acaba refletindo em relação aí aos programas de televisão, tá certo? Então, a gente vai verificar e aguardar, né? Se vai realmente continuar o horário de verão ou não. Mas aí você já sabe, né? Que é 1 hora que aumenta em alguns estados brasileiros, que para nós acaba refletindo em 2 horas a mais para esses estados, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.